Olá, está começando o Jornal da Câmara com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. CCJ quer maior divulgação do canal de denúncia de violência obstétrica. Em sessão, vereadores reprovam as contas do ex-prefeito Guti referentes a 2022 e 2023. Menino de 11 anos sensibiliza vereadores ao contar sua trajetória no jiu-jitsu de Guarulhos. É o que você confere a partir de agora. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta semana um projeto que pretende dar maior divulgação ao canal de denúncia de violência obstétrica daqui da cidade. Entenda. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer a 5 projetos de lei de origem parlamentar na reunião do dia 1º de setembro. 2 propostas receberam parecer favorável. Uma delas prevê a fixação de placas informativas em maternidades e estabelecimentos hospitalares para divulgar o canal municipal de denúncia de violência obstétrica, verbal ou física, contra gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz ou sofreram aborto e ao recém-nascido. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 153, que é o número de emergência da Guarda Civil Municipal. A autoria da vereadora Karina Sultur, do PSD. O presidente da comissão, o vereador Dr. Lécio Sandes, do União Brasil, destacou a necessidade de informar a população sobre a existência desse canal de denúncia. Não adianta a gente aprovar uma lei e dar a devida publicidade. Então, com essa ideia, essa lei vai se tornar de amplo conhecimento da população que passa pelos hospitais da cidade e com isso a gente está contribuindo e colaborando para uma convivência melhor. Então não adianta, repito, a gente aprovar uma lei e não dar o devido conhecimento, porque nem todo mundo fica acompanhando o diário oficial e tudo mais. Então é corrigir uma falha dessa lei que foi aprovada no passado e não se ateve, que nós temos que dar o devido conhecimento. E os espaços da saúde é importante a gente permitir que a população lá na sua correria possa ser orientado de mais esse direito. Também foi aprovado o projeto que institui o 9 de julho como o Dia dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores, de autoria do vereador Leandro Dourado, do PMB. A comissão vai elaborar um substitutivo com o objetivo de retirar do projeto a menção da atividade como de risco para garantir a constitucionalidade da proposta. 3 projetos tiveram parecer contrário por interferirem em assuntos de gestão do município e invadirem a competência do prefeito. São eles: a proposta de conceder licença de funcionamento especial para templos religiosos, a instalação de câmeras de segurança nos ônibus da cidade e o programa Bolsa Atleta do município. Na sessão do dia 1º de setembro, segunda-feira, os vereadores reprovaram as contas do ex-prefeito Guti referentes aos anos de 2022 e 2023. 6 projetos do Executivo foram votados até a fase final. Contrariando os pareceres do Tribunal de Contas do Estado, os vereadores reprovaram as contas do Executivo Municipal com relação aos anos de 2022 e 2023. A votação aconteceu durante a sessão extraordinária de 1º de setembro. As contas são referentes à gestão do ex-prefeito Guti. A medida pode implicar em ações de improbidade administrativa e tornar o ex-prefeito inelegível. Cabe recurso da decisão. Ainda durante a sessão, 6 projetos da prefeitura foram aprovados até a fase final. A maioria refere-se a reestruturações administrativas, fixação de pisos salariais para alguns cargos públicos e alterações nos benefícios de carreira de servidores municipais, como mudanças na concessão de auxílio alimentação, reajuste do adicional de insalubridade para 3 cargos ligados à atividade de necropsia, além da contratação ou nomeação dos cargos públicos de livre provimento. Um dos projetos tem caráter financeiro e permite à Prefeitura repassar alguns valores da dívida municipal para instituições privadas, como bancos, para que estas instituições façam as cobranças aos devedores da municipalidade, seja com relação a impostos ou outros débitos. Na sessão ordinária, a presença dos alunos da Escola Municipal Isolina Alves Davi comoveu os vereadores. Os estudantes vieram pedir melhor estrutura para o ensino público da cidade.
Durante a sessão, um menino de 11 anos, Décio Lima, contou a sua história no jiu-jitsu aos vereadores e ao público presente. Ele representa Guarulhos em competições nacionais e vende doces para custear as participações em campeonatos. Durante a sessão do último dia 1º de setembro, o garoto Décio Lima usou o microfone, leu uma carta e contou sua história para os vereadores. As várias medalhas penduradas no pescoço falam por si só. Aos 11 anos, Décio já venceu vários campeonatos de jiu-jitsu pelo Brasil e representa Guarulhos nas competições nacionais. O jovem estudante falou que, ao vencer a primeira luta, nasceu a paixão pelo esporte. Março do ano passado, me inscreveram numa competição e eu fui. Não tinha luta, eu só ia receber medalha, mas eu estava com tanta vontade de lutar que eu fiquei caçando. Eu fui à última luta, que o evento começou às 9 horas, eu fui lutar às 5h30. De tanto caçar luta de tanto caçar oponente para lutar. Aí quando eu achei, não ia estar valendo nada, só ia estar valendo um troféuzinho pequeno. Eu fui lutar. Quando eu lutei, quando o juiz levantou minha mão, ali se iniciou uma paixão imensa pelo esporte. E desde então eu nunca mais parei. Décio, que hoje integra a equipe Genesis Academy, também disse que, no início, o pai o matriculou em uma escola de artes marciais porque ele era muito bagunceiro. O esporte trouxe disciplina e foco. Nessa arte marcial, você aprende a ter responsabilidade com qualquer coisa que você vai fazer, porque você precisa ter respeito ao tatame. O tatame não é qualquer lugar, para nós que somos da luta, o tatame é um lugar sagrado, então você aprende a ter responsabilidade, mesmo não querendo. E se você não quer, você sempre vai ter as punições, né? E as punições nunca são boas. Hoje, o menino tem mais de 30 conquistas. Porém, para custear as participações nos campeonatos, o próprio Décio vende doces durante as competições. A caixa enfeitada tem a frase escrita "Adoce seu jiu-jitsu" e representa a luta do garoto não apenas no tatame, mas na vida. Eu tenho uma caixa, né, de doces personalizada com meu nome, com a minha frase, que eu levo para os campeonatos para poder vender, né, porque senão não tem como eu participar das competições, senão fica muito caro. Então, foi esse meio que eu e meu pai achamos para poder estar pagando as competições. Morador do bairro residencial Bambi, em Guarulhos, Décio mostra o orgulho das conquistas e espera, por meio do esporte, conseguir um futuro melhor, com sabor mais adocicado. O presidente da Câmara, Martelo, garantiu que, toda vez que participar de uma disputa, o atleta mirim vai estar bem alimentado. E nós vamos te ajudar, não é só a caixa de doce que você vai vender, não. Vamos te dar uma ajuda, toda vez que você for competir, você vai... no mínimo com a barriga cheia, tá bom? Para pagar as contas e chegar lá e competir fortemente e representar bem a cidade. Guarulhos acima de tudo. No próximo bloco, Procuradoria Especial da Mulher realiza evento para divulgar serviço do CAT, que atende pessoas com deficiência que sofreram ou sofrem violência. Nós voltamos em instantes. Você sabia que existe um lugar com atendimento especializado para pessoas com deficiência que sofreram ou sofrem violência em Guarulhos? A Procuradoria Especial da Mulher fez um evento para divulgar esse serviço. Na manhã do dia 3 de setembro, a Procuradoria Especial da Mulher na Câmara realizou um evento para divulgar para as instituições da rede de não violência os serviços do CAT, Centro de Apoio Técnico do Programa Estadual de Combate e Prevenção à Violência contra as Pessoas com Deficiência.
O CAT é fruto de uma parceria entre a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Instituto Jô Clemente, responsável pelos profissionais de atendimento. O centro de apoio existe na cidade desde dezembro de 2022, com uma equipe formada por psicóloga, intérprete de Libras e assistente social. O objetivo é ajudar pessoas com deficiência vítimas de violência a ter acesso aos seus direitos e fazer, por exemplo, um boletim de ocorrência. Apesar de se localizar no edifício da Delegacia de Polícia Seccional de Guarulhos, o CAT recebe demandas de outros órgãos, como explica Daniela Farias, supervisora de projetos do Instituto Jô Clemente. Quando se trata de uma pessoa com deficiência que sofreu alguma violência ou uma violação de direito, ela pode ser encaminhada para o CAT, não necessariamente só pela polícia. Então, a assistência pode fazer encaminhamento, a saúde pode fazer encaminhamento, a educação pode fazer encaminhamento para nós. É um serviço que a gente chama de serviço de porta aberta, sem agendamento. O CAT atendeu 1.209 pessoas desde 2022. Quase 70% foram mulheres. As pessoas com deficiência auditiva foram as que mais acessaram o serviço, respondendo por 54% dos atendimentos. Além de informar o perfil do público atendido, os profissionais do CAT deram uma palestra sobre os conceitos de deficiência ao longo da história, as barreiras que as pessoas com deficiência encontram no dia a dia e no atendimento em órgãos públicos. Esse evento, ele está marcando o início de várias coisas que nós estamos fazendo aqui no município de Guarulhos enquanto CAT, né? Nós começamos a divulgação com organizações sociais, então a gente tem ido a organizações falar do trabalho do CAT, seja para as famílias, né, das pessoas com deficiência, seja para os profissionais. Nós também fizemos visitas às delegacias, né, que são o nosso público-alvo, onde vão encaminhar muitas pessoas para a gente fazer o atendimento. Então, falando desse trabalho, estamos propondo aí, pensando um pouco mais para frente em fazer formações com os policiais também para ampliar esse trabalho e com a rede de proteção também de Guarulhos. O evento reuniu representantes das instituições da rede de não violência da cidade, como a Delegacia de Defesa da Mulher, a Delegacia Seccional de Guarulhos, a Patrulha Maria da Penha, a ASBRAD, Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, e a Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB Guarulhos. Os representantes aproveitaram para tirar dúvidas sobre o serviço ainda pouco conhecido. A Procuradora Especial da Mulher, Fernanda Curti, do PT, destacou a importância de conectar o CAT às instituições que formam a rede de não violência. Basicamente, o que nós estamos falando é do bem viver, de garantir acesso, de garantir atendimento, de garantir serviços integrados para que as mulheres com deficiência, todas que sofrem violência, consigam sair do ciclo de violência com cuidado integral por parte do poder público. Então, espero que essa iniciativa de trazer o CAT para dentro da Câmara Municipal, para dialogar com as demais instituições, seja o primeiro passo da construção de uma política estruturada para atender todas as pessoas com deficiência e, nesse caso, no que é prerrogativa da Procuradoria Especial, as mulheres com deficiência. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 6 da tarde, na rua Itavirava, 48, Vila Camargos. Cuidar do coração é algo que todos devemos fazer. A campanha mundial Setembro Vermelho vem justamente alertar as pessoas sobre as doenças cardiovasculares. Agora você vai saber mais sobre o tema com as informações do Dr. Lucas Cronenberger, cardiologista e um dos diretores da Sociedade Brasileira de Cardiologia no Distrito Federal. O dia 29 de setembro é conhecido como o Dia Mundial do Coração. Por isso, o mês que no calendário das cores recebe a cor vermelha faz um alerta para a prevenção contra as doenças cardiovasculares. A campanha incentiva também as pessoas a adotarem um estilo de vida mais saudável e cuidar melhor justamente aqui do nosso coração. E para falar um pouco sobre as doenças e também sobre a campanha, a gente conversa agora com o cardiologista e um dos diretores da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Lucas Cronenberger. Lucas, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, é um prazer participar. Eu faço parte da diretoria aqui da SBC Seccional DF. E para falar um pouquinho dessa campanha, que é muito importante, né? Quer dizer, as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no mundo e no Brasil também. Então, para você ter ideia, a gente tem dados de 2023 que praticamente mais de 20 milhões de pessoas morreram em decorrência de doenças cardiovasculares.
No Brasil, isso não é muito diferente, a gente tem quase 400 mil óbitos por conta de doenças cardiovasculares, portanto, nada mais justo do que ter um mês para a gente conscientizar as pessoas, chamar atenção para esse problema que é o maior de todos eles, 1/3 das causas de óbito no Brasil inteiro. É por isso, então, é uma causa extremamente nobre que a gente chama atenção para ela e para como se prevenir. Era esse número que eu ia colocar aí, 400 mil pessoas por ano no Brasil, o que representa uma a cada 90 segundos, a cada 1 minuto e meio. Terrível. Lucas, quais são as doenças cardiovasculares mais comuns e as que mais vitimam as pessoas? Então, o que a gente mais tem de comum seria o infarto agudo do miocárdio, né, e o acidente vascular cerebral. São as duas causas mais comuns e que tem fatores de risco muitas vezes comuns. Então, o sujeito que não controla a pressão, é o colesterol alto, é o estilo de vida estressante, é a falta de sono adequado, enfim, diabetes muito importante para as duas doenças. Então, são fatores de riscos em comum, que na verdade a sua patogênese é até parecida, se você pensar que o infarto, na verdade, é semelhante ao AVC, só que o AVC é o infarto do cérebro e não do coração. Claro que tem suas nuances, pode ser um AVC hemorrágico também, etc., mas de maneira geral, os principais são o AVC e, em primeiro lugar, o infarto agudo do miocárdio. Há sintomas, Lucas, ou sinais de alerta que as pessoas podem perceber aí e procurar um médico a tempo? Claro que depois a gente vai falar de prevenção, mas há sinais, há alertas para as pessoas? Tem. No caso de infarto de AVC, são nítidas as situações clínicas, né? Quer dizer, o paciente, por um infarto, por exemplo, ele começa a desenvolver um quadro, normalmente ele desenvolve um quadro de dor no peito. É uma dor no peito geralmente tipo aperto, pode ser tipo queimação, tipo pressão também. Pode ou não irradiar para a região cervical, que é para a região de mandíbula, e para os ombros, para os braços, ou eventualmente só para a esquerda ou só para a direita, tanto faz. Mas é uma dor que dura aí em torno de 15 a 20 minutos e passa um pouco disso. Não é uma dor contínua, não são dias de dor, mas quando você tem uma dor ali que demora mais de 15, 20 minutos, é uma dor que realmente preocupa, muitas vezes associada à sudorese fria, muitas vezes associada a outros sintomas autonômicos, né? O paciente fica pálido. Então, se ele tiver uma dor no peito, o ideal é que ele procure de imediato o atendimento mais próximo da casa dele. Agora, para AVC, aí tem alguns critérios que se usa também. Geralmente o AVC está associado com perda de força, com a boca fica um pouco mais torta, dificuldade de se falar. Então, se tiver qualquer um desses sinais, também tem que correr para pronto-socorro, chamar a emergência também. O ideal, Lucas, qual é a periodicidade que a gente deve consultar um médico, realizar exames? É fazer uma busca ativa dessas doenças silenciosas? Qual que é o ideal? Qual periodicidade a gente deve passar aí com o médico? Sem dúvida. Isso não tem assim uma receita de bolo. Obviamente que cada caso vai depender dos fatores de risco, do acompanhamento, do que cada paciente tem. Mas, no geral, um adulto acima dos 20 anos deveria consultar pelo menos uma vez por ano com um médico, não obrigatoriamente cardiologista. Às vezes a gente sabe que não é tão disponível assim, muitas vezes em algumas cidades, mas tem que ir no médico pelo menos uma vez no ano, precisa ver como é que está a pressão, como é que está o colesterol e avaliar situações de risco para esse tipo de doença, que é o mais prevalente. A gente estima, inclusive, que se as pessoas fizessem realmente corretamente, a gente poderia aí evitar cerca de 80% a 90% dos casos de infarto de AVC. Perfeito. Você falou que também cabe muito, e eu acho que isso é óbvio, mas é legal a gente reforçar, a gente se cuidar, né? A gente ter essa atenção, a gente, quando tem que tomar medicação, tomar, mas queria que você falasse também que hábitos ajudam a gente manter o coração saudável. E se é possível, aos poucos, diminuir a medicação e controlar mais com esses hábitos, ou não? Tranquilo. Tem muita coisa que dá para a gente fazer. Na verdade, se a gente for pensar, coisas que não dependem da gente, por exemplo, idade, a gente não tem como controlar, e a genética a gente não tem como controlar também. O restante, a gente pode. Por exemplo, tabagismo. Ninguém é obrigado a fumar, concorda? Então, é um dos maiores fatores para infarto e para AVC, e pode ser controlado. A outra coisa de hábito saudável é a alimentação. A alimentação, hoje em dia, muitas vezes a gente relega a segundo plano, e não pode. A alimentação saudável, você preferir verduras e legumes, você preferir uma proteína de baixa gordura, né, uma proteína mais saudável, um frango, um peixe, priorizar a carne branca do que carne vermelha, evitar fritura, evitar produtos industrializados, né, quer dizer, enlatados. Então, tudo isso faz parte de uma alimentação saudável. Se vocês quiserem depois procurar, a gente não vai ter tempo, obviamente, para discutir em detalhes, mas procurem depois na internet sobre dieta do Mediterrâneo e dieta DASH, D-A-S-H. São as duas que são recomendadas de maneira mais comprovada como sendo mais saudáveis para a gente utilizar, tá? A atividade física, a gente recomenda pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana, tá?
essa atividade aeróbica, eu estou falando de uma caminhada, de uma bicicleta, etc. Isso em questão de uma atividade moderada. Se for mais intensa, até 75 minutos já está valendo. Mas não é só isso. Se o paciente, se o cidadão puder, entre 150 e 300, melhor ainda. Muito obrigado pelas dicas e pelas informações, viu? Eu que agradeço, fico à disposição de todos vocês aí. Uma boa tarde. Maravilha, muito obrigado. Eu conversei então com o cardiologista e também diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Lucas Cronenberger, falando aqui um pouquinho sobre os cuidados que você precisa ter com o seu coração. Coração é vida, né? Além de tudo, ele é a parte que a gente fala que é do sentimento humano, né? Então olhe para ele com carinho e vamos todos nos cuidar. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima.